Muito bem, boa noite a todos e todas. Pessoal aí que não deu para falar oi, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Hoje a gente continua aqui o nosso estudo da Gênesis, né? Na nossa roda de conversa aqui, de estudo, né? Nós estamos no capítulo 5 e nós vamos hoje para o item 10. Vou dar uma relembrada rápida que a gente estudou semana passada. A gente está estudando os sistemas do mundo antigo e do mundo moderno, né? Então o Kardec está nos apresentando aí um histórico de como os povos, né, como nós, nas outras vidas, né, nas vidas passadas, entendíamos a formação da Terra, né? Então a gente viu aqui, né, que nós acreditávamos que a Terra era plana, né, que o céu era sólido, e ele era como se fosse uma abóbada, né? Que é como se fosse aqueles tetos de igreja, né? Que é côncavo assim, e que as estrelas eram presas no céu, fixas, né? Que alguns povos acreditavam que a Terra era sustentada por elefantes, né? A gente até achou engraçado, né? Com o nosso pensamento de hoje, mas era assim que a gente pensava, né? Nós não tínhamos capacidade intelectual para entender de outras maneiras, né? Então hoje Kardec vai continuar desenvolvendo esse raciocínio e vai trazer mais alguns ensinamentos aí para nós, tá bom? Só lembrando então que antigamente pensava-se que a Terra era plana, né? Hoje a gente sabe que a Terra é redonda, né? A gente achava que a Terra era plana e a gente não Tem gente que acha entendia. até hoje. Então, Bom, infelizmente, né? Mas nós, estudiosos, né? Não precisa ser muito estudioso, mas todo mundo aí que fez o curso primário aprendeu que a Terra é redonda. Então a gente sabe que a Terra é redonda, que ela gira em torno do Sol, né? Hoje a gente tem esse conhecimento, mas na época não havia esse conhecimento. Então é nesse histórico que Kardec está trabalhando, tá bom? Eu vou compartilhar minha tela com vocês e... Caio, Oi? Caio, sabe o que mais me impressionou? Que eu não Ah. sabia mesmo? Que o firmamento não é firmamento. Isso ficou na. A gente usa esse termo, né, Verinha? Eu Nossa, nunca, eu nunca tinha pensado nisso também. Nunca não tinha foi uma parado para surpresa pensar. para mim. É, que é a origem do nome, né? Do firmamento, a gente vai se referir ao céu, a gente fala firmamento. E veio porque a gente achava que era firme, né? Que era duro. A gente não sabia que era composto de gases, né? Mas para vocês verem como é que os termos se perpetuam pelo tempo, né? E a gente usa muitas vezes sem saber a origem. Mas podemos usar, né? O firmamento. Mas a gente sabe que não é firme, né? Ele é composto por gases. Eu vou aqui explicando, né, o que eu entendi, e à medida que vocês quiserem comentar, vocês já podem me interromper e vamos fluindo no nosso estudo. Fiquem bastante à vontade, tá bom? A gente também viu aqui, ó, vou só voltar no item 9 porque um é a continuação do outro, só para não ficar muito quebrado, tá bom? Ó, entretanto, uma opinião geralmente espalhada pelas teogonias pagãs, as teogonias eram a historinha, né, a narração do nascimento dos deuses nas religiões politeístas. Né? Então, entretanto, uma opinião geralmente espalhada nas teogonias pagãs situava nos lugares baixos ou, por outra, nas profundezas da terra ou debaixo desta, não sabiam bem, a morada dos réprobos, dos infames, dos condenados, chamada inferno, isto é, lugares inferiores. E nos lugares altos, além da região das estrelas, a morada dos bem-aventurados. Então, ali, lá nas religiões pagãs, né, nas religiões politeístas, eles achavam que a Terra era plana e que embaixo da Terra, então no inferior da Terra, havia um inferno, que era para onde iam os infames e os condenados. E que os bem-aventurados iriam para os lugares mais altos dos céus.
Por isso que a gente ainda, né, ainda tem costume, algumas pessoas ainda acreditam que o inferno fica abaixo de nós e o céu, né, acima, né? A palavra inferno se conservou até os nossos dias, se bem haja perdido a significação etimológica, desde que a geologia retirou das entranhas da Terra o lugar dos suplícios eternos, e a astronomia demonstrou que no espaço infinito não há baixo nem alto. Então, a geologia, né, ela desenvolveu, né, a geologia é uma ciência, né, que estuda a formação dos minerais e tal, que no centro da Terra tem minerais, né, tem coisa lá dentro, né, que não é o inferno, né. E também que a astronomia, a gente sabe que no espaço não existe nem alto nem baixo, né. Quando a gente fala de alto e baixo, a gente usa como ponto de referência o nosso corpo. Então, para onde eu estou, a cadeira está embaixo e a lâmpada está em cima. Mas que isso você tem que partir de um ponto de referência. Então, que no infinito, né, no espaço, não existe nem alto nem baixo, né? Pode. Claro, Lucélia, por favor. Assim, só para a gente, é interessante essa palavra inferno. Por quê? Os judeus, os israelitas, né, acreditavam no, eu não lembro se a pronúncia é Sheol ou Seol. Os gregos, Hades. Então, o que aconteceu? Quando eles traduziram a palavra, a Bíblia para o grego, né, que ela veio do hebraico, o céu virou Hades. Aí, quando eles traduziram para o latim, virou inferno. Entendeu? Então, chegou até nós e prevaleceu por conta da tradução latina, né? Mas o conceito existia até entre os israelitas. Eles acreditavam que o céu ficava também embaixo da terra, né? Não como os gregos, né? Que achavam que tinha um barco, você tinha que pagar para passar, mas o conceito era bem comum, não é? E chegou até nós, né? Legal, não sabia, Lucélia. Mas é o que a gente veio falando aí, né? Que durante as traduções, né? No decorrer dessas traduções que o Evangelho sofreu aí, né? Que a Bíblia sofreu, teve essas mudanças, né? Algumas coisas que a gente nem não sabe nem muito bem ainda, né? Algumas coisas a gente já sabe, né? Claro, como você bem explicou. E algumas outras. Mas algumas a gente ainda vai descobrir, né? Lembrando, Caio, que para os israelitas o inferno não é desse fogaréu todo, né? Que se acreditava, né? Esse conceito foi surgindo depois, né? Posso falar, Caio? Claro, fica à vontade, Lu. É o seguinte, na realidade, na Bíblia mesmo, essa palavra nunca existiu, inferno, como ela é vista. Ela não existe nos seus idiomas originais, essa palavra não existe. Então, como vocês mesmos disseram, os tradutores, o que aconteceu? Havia um vale próximo ali, se não me engano, de Jerusalém, alguma coisa, que era muito usado para aqueles israelitas mais idólatras, aqueles povos mais idólatras, que eles queimavam crianças em sacrifícios, e era um vale, assim, muito imundo, tinha muitas aves que iam ali para consumir aqueles cadáveres. E muitas vezes, por causa daquele mau cheiro que exalava ali, se colocava fogo para acabar de queimar as carcaças. Por isso que esse inferno ficou conhecido como um lugar
de muito fogo, um lugar ardente nas tradições, mas originalmente esse termo nunca existiu na Bíblia. Ah, interessante, não sabia. Legal, então quer dizer, foi um termo que introduzido depois, então, né? Exatamente, porque ali era um grande depósito de lixo humano, de sacrifício de animais, e ali ficavam assim, infelizmente, desculpa até a expressão, mas assim, vermes, porque aqueles cadáveres ficavam em estado de putrefação ali, e aí, para não ficar aquele mau cheiro, colocava-se fogo. E aí ficou associado o inferno, aquele calor, aquele fogo, e na realidade. E aí a gente sabe, né? Conforme foram vindo as traduções, e aí ficou assim, metaforicamente, o inferno ficou um lugar onde as pessoas se queimam, né? Assim, são queimadas ali naquele fogo do inferno. Uhum. Lúcia, Também não aquele sabia. lugar não chamava Gêna. Exatamente. Gênero, né? Exatamente. É Gênero, né? Exatamente. Ah, Exatamente. uhum. Quer fazer Desculpa, um comentário, viu, Marlene? Caio? Fica à vontade. Imagina, que isso. Quer fazer um comentário, Marleninha? Não, eu não sabia isso que a Lúcia falou. Eu achei interessante. Agora, quando a Lucélia fala desse termo, eu acho que gênero é até usado numa obra aqui de Kardec, eu não sei falar qual. Mas esse termo eu conhecia. Agora, essa informação que a Lúcia trouxe, eu desconhecia. Eu também não conhecia, não. Muito interessante. É que Gêna foi usada por Jesus em determinado momento, não lembro agora. Talvez a Lúcia possa lembrar. Jesus citou assim, metaforicamente a palavra, né? Por isso talvez nas obras ela esteja inserida, né? Mas uma coisa precisa deixar dizer. O livro apócrifo de Pedro, ele fala que ele relata uma visão dele de céu e inferno. Ele morreu, foi para o céu, né? Depois foi para o inferno, aliás, ele morreu não. A visão dele, ele passeou no céu e passeou no inferno, né? Então, o que aconteceu? O inferno dele é bem esse inferno que a igreja adotou depois, não é? Porque na época, esse evangelho apócrifo foi entendido literalmente, né? Quando na verdade ele devia ter todo o simbolismo, não era literal, mas as pessoas da época, né, ficou muito conhecido, leram, então essa noção de inferno começou a passar na medida que se formou a ortodoxia da religião católica, ele já estava meio que lá inserido, né? Depois eles melhoraram o inferno, né? Botam mais caldeirão, mais demoninho, né? Sabe como é que é, né? Era uma floreada, né? Uma melhorada. Ô, Lucélia, e também quem deu essa floreada aí foi o Dante Alighieri. Quando ele escreve a Divina Comédia, ele retrata o inferno como um local de fogo, onde os demônios atormentam as almas condenadas. E aí, naquela época, essa visão se tornou popular entre os cristãos e até entre os não cristãos. Então, assim, e permaneceu erroneamente até hoje, deturpou a palavra, né? Ou deturpou, ou talvez ele tivesse até tido uma visão realmente como deve ser esse, vamos dizer, inferno entre aspas, né? Onde aquelas almas, aqueles espíritos atormentados, talvez realmente se sintam
queimados pelo fogo, né? Uhum. E também é interessante que o islamismo também acredita no inferno. O inferno é melhor do que esse, né, do Dante, né? Não é suave, mas também eles acreditam, né? Isso aí foi enraizando aí na nossa cultura, né? Porque a religião faz parte da cultura, né? A gente sabe. Foi enraizando e aí se popularizou, né? E é interessante que Kardec vai falar aqui nesse texto como um dos motivos pela essa popularização desses contos, né? Dessa alegoria que a gente levou ao pé da letra, né? Item 10. Sob o céu puro da Caldeia, Caldeia era um povo antigo, pelo que eu dei uma pesquisada aqui, parece que hoje é onde fica Israel, se não me engano, um pedaço lá, porque depois teve uma outra divisão, né? Mas sob o céu puro da Caldeia, da Índia e do Egito, berço das mais antigas civilizações, o movimento dos astros foi observado com tanta exatidão quanto o permitia a falta de instrumentos especiais. Notou-se, primeiramente, que certas estrelas tinham movimento próprio, independente da mesma, o que não consentia a suposição que se achassem presas à abóbada. Chamaram-lhes estrelas errantes ou planetas, para distingui-la das estrelas fixas. Calcularam-se-lhes os movimentos e os retornos periódicos. Então, já nesses povos antigos, nessas civilizações, né, algumas que até nem existem mais, né, igual a Caldeia, eles já começaram a observar os astros e perceberam, né, com a exatidão que era permitida na época, né, sem os instrumentos especiais, né? Mas eles já perceberam que algumas estrelas, né, que eles achavam que eram estrelas, se movimentavam e outras não. Então eles já começavam a perceber que aquela ideia de que as estrelas estavam presas à abóbada, né, presas no firmamento, já não era bem assim, né? E começaram a já calcular os movimentos, os retornos periódicos, né? Ou seja, de tempos em tempos elas tinham um determinado traçado, não um determinado movimento. No movimento diurno da esfera estrelada, foi notada a imobilidade da estrela polar, em cujo derredor as outras descreviam, em 24 horas, círculos oblíquos, uns maiores, outros menores, conforme a distância em que se encontravam da estrela central. Foi o primeiro passo para o conhecimento da obliquidade do eixo do mundo. Então aqui eles começavam a observar também os movimentos, o movimento do dia, né? O movimento das estrelas e o movimento ali de 24 horas, né? Que é um dia, né? Que é um giro da Terra, né? Em torno de si mesmo. Eles começaram a observar isso. E da obliquidade, né? Que a Terra ela não está retinha, ela está meio torta, né? Assim, oblíqua, né? Torta é um termo errado, mas ela está oblíqua. Por isso que o movimento de obliquidade. E aí eu até grifei para nós aqui, ó. Viagens mais longas deram lugar a que se observasse a diferença dos aspectos do céu, segundo as latitudes e as estações. Então vejam como que, à medida que a sociedade progride, progridem também as ciências e progridem também, é como se tivesse encadeado o nosso progresso. Lá atrás, Kardec falou que, como se viajava pouco, né, a viagem era muito curta. A gente ficava ali no vale que a gente morava, na aldeia. A gente não tinha condições de fazer grandes viagens, né? Até o Zé Mauro fez esse comentário aí, depois que a gente encerrou, a gente estava conversando. Quando a gente desenvolve os nossos instrumentos, né, a conservação de comida, os nossos veículos, né, especialmente os barcos, e a gente faz viagens mais longas,
começamos a observar o quê? Que em outros lugares o céu estava diferente. O céu estava diferente. A duração do dia era diferente, né? Segundo aqui as latitudes e as estações, né? A gente sabe que dependendo do ponto do globo que a gente está, nós vamos ter um céu diferente, nós vamos ter a duração do dia diferente, dependendo da estação do ano. Então, a gente começou, a partir dessas viagens mais longas, a fazer essa observação. A verificação de que a elevação da estrela polar acima do horizonte variava com a latitude abriu caminho para a percepção da redondeza da Terra. A gente começou a perceber que a Terra não era plana, tinha alguma coisa ali, né, que por conta do movimento do Sol, onde ele estava, né, movimento do Sol não, movimento nosso em torno do Sol, né, perceber essa redondeza da Terra. Foi assim que, pouco a pouco, chegaram a fazer uma ideia mais exata do sistema do mundo. Então, foi tudo bem devagarzinho, né? A gente estudando historicamente, a gente percebe isso. Caio, Fica à vontade, Luciano. Os caldeus, aqui o Kardec aqui está se referindo, são os sumérios, né? Os primeiros povos, um dos primeiros povos que a gente começou a evoluir, né? E é impressionante, não é? Como que eles conseguiram, não é? A fazer esses cálculos, né? Só que quando eles sumiram, né? Não se deixou, pouca coisa foi resgatada, né? Mas o que impressiona como a gente olha o passado, acha que nós éramos muito, muito, muito atrasados. Mas não é bem assim, não é? A gente olha o esforço, não é, do homem já na história bem remota, tentando entender logicamente a natureza, não é? Isso é muito bonito. A gente acha, mas muito, muito atrasado. Não é bem assim, né? É verdade. Eles foram deixando para frente descobertas, né, que foram se encadeando, não é? Então, mesmo as construções, não é, eram coisas já bem, né, extraordinárias, né? Daí a gente voltar, né, a pensar que realmente a gente recebeu espíritos superiores, tipo exiliados de capela, né? E outros que vieram aqui, né? Para se evoluírem moralmente e contribuem também, né? Para o nosso desenvolvimento. Porque é tão no início, né? Da civilização. É verdade. E sem instrumentos, né, Lucélia? Sem nenhum instrumento, cálculos matemáticos, né? É verdade. A gente se refere assim, atrasado, mas a gente tem essa parte também, é verdade. A gente era muito atrasado moralmente, né? A gente ainda somos, né? Mas assim, eu acho que especialmente a moral ainda era muito, 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 muito miúda, né? Mas o desenvolvimento matemático, especialmente, né? A gente desenvolveu bem também. Inclusive aqui, ó, pelo ano 600 antes de Cristo, Tales de Mileto, Ásia Menor, descobriu a esfericidade da Terra, a obliquidade da eclíptica e a causa dos eclipses. Né? Então você vê, 600 anos antes de Cristo, Tales de Mileto, né, que era um matemático, ele já descobre a esfericidade da Terra, essa questão da obliquidade da elíptica, né? E também a causa dos eclipses.
né, da interposição aí Lua, céu, Lua, Sol, Terra, né? Isso 600 anos antes de Cristo. Um século depois, pode falar, fica à vontade. Me responde uma coisa, Caio, Se eu que eu souber. fiquei pensando. Assim, os sumérios tinham esse conhecimento, né? Tales de Mileto e Alexandria também. Esse conhecimento ele era restrito entre os estudiosos, por isso o resto das pessoas tinha uma ideia tão diferente, né? Talvez, percebe a pergunta? Entendi. É exatamente isso. Um pouquinho aqui para frente no texto, Kardec vai falar o seguinte: na época, a gente não tinha publicações. Então, os estudiosos, né, tudo ali manuscrito, ficavam entre eles esse conhecimento. É quem estava interessado e quem tinha capacidade, não era popularizado. Por isso é que aquelas historinhas, aquelas alegorias continuavam popularizadas. Depois, quando começa as publicações, aí que essas descobertas científicas vão se popularizar e aí que essas alegorias vão diminuir de tamanho. Foi justamente por conta das publicações. Aqui na frente ele vai desenvolver. Ó. Deu para entender, Lucélia? Sim, Ó, obrigada. imagina. Ele vai explicar aqui, ó. Quer ver? Ó, então, um século depois, né, então 500 anos antes de Cristo, Pitágoras de Samos descobre o movimento diurno da Terra sobre o próprio eixo, às 24 horas, que a Terra dá um giro em torno de si. Seu movimento anual em torno do Sol, então demora um ano em torno do Sol, e incorpora os planetas e os cometas ao sistema solar. Hiparco de Alexandria, Egito, 160 anos antes de Cristo, inventa o astrolábio, calcula e prediz os eclipses, observa as manchas do Sol, determina o ano trópico, a duração das revoluções da Lua. Então aqui, ó, olha o salto, né? Tales de Mileto descobre a causa dos eclipses. Com todo esse desenvolvimento que foi trazido, Hiparco inventa o astrolábio e começa a calcular o eclipse. Então ele fala, ó, tal dia vai ter um eclipse. A gente já começa a calcular, porque a gente já domina um pouco mais o movimento da Lua, da Terra e dos planetas e tal. Aí aqui vem exatamente o que a Lucélia estava comentando. Ó. Embora preciosíssimas para o progresso da ciência, essas descobertas levaram perto de 2000 anos a se popularizarem. Não dispondo, então, senão de raros manuscritos para se propagarem, as ideias novas permaneciam como patrimônio de alguns filósofos, que as ensinavam a discípulos privilegiados. As massas, que ninguém cuidava de esclarecer, nenhum proveito tiravam delas, e continuavam a nutrir-se das velhas crenças. Então é exatamente isso, né? Que essas descobertas que a gente trouxe aí, Tales de Mileto, Hiparco, Pitágoras, foram se popularizar somente 2000 anos depois. Porque até então, tudo era manuscrito. Né? Então, uma pessoa que fazia os cálculos, aí, por exemplo, Tales, ele fazia os cálculos dele, aí ele ensinava para o discípulo dele, para um discípulo, 2 discípulos, às vezes mais, não sei. Então, era um conhecimento muito pouco divulgado. E as massas ainda continuavam acreditando, né? Na Terra plana, né? Que a Terra era o centro do universo e tudo mais. E a maioria era analfabeta, né, Caio? Também, né? O grego era o idioma
muito bem lembrado, Lúcio, é verdade. Além de serem os trabalhos todos manuscritos, né, que dá muito trabalho, né, feito à mão, eram passados para poucas pessoas também por esse motivo que a Lúcia lembrou, que a grande maioria, né, a grande maioria mesmo, não sabia ler, né? Então, consequentemente, não tinha acesso a esse conhecimento. Item 11. Por cerca do ano 140 da era cristã, né, então 140 depois de Cristo, Ptolomeu, um dos homens mais ilustres da escola de Alexandria, combinando suas próprias ideias com as crenças vulgares e com algumas das mais recentes descobertas astronômicas, compôs um sistema que se pôde qualificar de misto, que traz o seu nome e que por perto de 15 séculos foi o único que o mundo civilizado adotou. Então Ptolomeu, ele juntou, né, ele juntou as crenças vulgares, né, com algumas das descobertas astronômicas. E aí ele compôs um sistema que perdurou por 15 séculos. Esse sistema é misto, porque junta tanto crenças vulgares quanto conhecimentos técnicos, né, que durou por 15 séculos. Aí aqui Kardec vai explicar para nós o que é esse sistema de Ptolomeu. Segundo o sistema de Ptolomeu, a Terra é uma esfera posta no centro do universo e composta por 4 elementos: terra, água, ar e fogo. Então, logo no começo a gente vê a mistura, né? Porque tecnicamente a Terra é esférica, é redonda, né? Mas, pela crença, ela estaria no centro do universo, né? Hoje a gente sabe que não. Essa é a primeira região, dita elementar. A segunda região, dita etérea, compreendia 11 céus, ou esferas concêntricas a girar em torno da Terra, a saber, o céu da Lua, os de Mercúrio, de Vênus, do Sol, de Marte, de Júpiter, de Saturno, das estrelas fixas, do primeiro cristalino, esfera sólida transparente. Do segundo cristalino e, finalmente, do primeiro móvel, que dava movimento a todos os céus inferiores e os obrigava a fazer uma revolução em 24 horas. Para além dos 11 céus estava o empírio, habitação dos bem-aventurados, denominação tirada do grego pir ou pur, que significa fogo, porque se acreditava que essa região resplandecia de luz como fogo. Então tem uma mistura aí nesse sistema de Ptolomeu, né? Apesar de trabalhar bem às 24 horas, né? A Terra ser redonda, ele acreditava aí que era o céu que girava em torno da Terra e não a Terra que girava em torno de si e em torno do Sol. Por longo tempo, prevaleceu a crença em muitos céus superpostos, cujo número, entretanto, variava. O sétimo era geralmente tido como o mais elevado, donde a expressão ser arrebatado ao sétimo céu. É interessante também porque a gente ainda usa esse termo sétimo céu, né? Como se fosse uma coisa bem pura, né? O sétimo céu. São Paulo disse que fora elevado ao terceiro céu. Afora o movimento comum, os astros, segundo Ptolomeu, tinham movimentos próprios, mais ou menos dilatados, conforme a distância que se achavam do centro. As estrelas fixas faziam uma revolução em 25.816 anos. Avaliação esta que denota conhecimento da precessão dos equinócios, que se realizam em 25.868 anos. Equinócio é quando dura exatamente, né? O dia e a noite têm exatamente o mesmo tempo, né? Por isso que é equinócio, né? De equidade. Caio, Fica à vontade. é interessante lembrar que Hipátia, ela foi uma matemática, né, de Alexandria, por volta de 400 depois de Cristo.
era uma matemática fantástica. E ela descobriu que essa volta, né, era elíptica, não era, né, como Ptolomeu havia dito. Ela matematicamente ela provou que eles giravam de forma elíptica. E o triste da história de Pátia é que ela foi assassinada pelos cristãos, porque todo mundo fica, nossa, os cristãos foram perseguidos, não sei o que, não sei o que lá. Só que depois, né, de perseguidos, eles passaram a perseguidores, não é? E por fanatismo religioso, Hipátia foi morta de uma forma horrível, que eu não gosto nem de pensar. Mas veja bem, o avanço já da mente humana, né, em 400 depois de Cristo, né, a matemática ali, né, já ensinando, né, como que funcionava, né, a órbita dos planetas, né, e a ignorância, né, A das intolerância, pessoas né? também, a intolerância. Porque acha que quando a ciência demonstra tecnicamente alguma coisa que não está ali no imaginário deles, isso pode destruir a religião, ou pode, sei lá. Mas a O gente novo sabe, ameaça, né? uma ameaça. Né? E ela, como mulher, né, tendo uma outra posição, também não Um era agravante. aceita, né? Já tinha esse agravante. Provavelmente foi perseguida aí, chamada de bruxa, né? Ou de alguma coisa nesse sentido. Item 12. No começo do século XVI, Copérnico, astrônomo célebre nascido em Thorn, na Prússia, no ano de 1472 e morto no de 1543, reconsiderou as ideias de Pitágoras e concebeu um sistema que, confirmado todos os dias por novas observações, teve acolhimento favorável e não tardou a desbancar o de Ptolomeu. Segundo o sistema de Copérnico, o Sol está no centro e ao seu derredor os astros descrevem órbitas circulares, sendo a Lua um satélite da Terra. Então aqui a gente já começa a se aproximar muito mais, né? Tendo o Sol como centro, né? Ali acho que acreditavam ainda que era do sistema solar. A gente sabe hoje que o Sol é o centro do sistema solar, né? E não do universo. E que na órbita do Sol, porque tem a massa muito maior, estão os planetas com órbitas circulares, né? E a Lua como um satélite da Terra, né? Estando na órbita da Terra. Decorrido um século, em 1609, Galileu, natural de Florença, inventa o telescópio. Em 1610, descobre os 4 satélites de Júpiter e lhe calcula as revoluções. Reconhece que os planetas não têm luz própria como as estrelas, mas que são iluminados pelo Sol, que são esferas semelhantes à Terra. Observa-lhes as fases e determina o tempo que duram as rotações deles em torno de seus eixos, oferecendo assim, por provas materiais, sanção definitiva ao sistema de Copérnico. Então Galileu ali, com a invenção do telescópio, né, a utilização das lentes, já começa a observar os planetas, né, descobriu os satélites de Júpiter, percebe que os planetas são esferas semelhantes à Terra, que têm as suas próprias rotações, os seus próprios satélites, né? Ruiu, então, a construção dos céus superpostos. Aqueles céus, até chegar no sétimo, né? Aquilo ali acaba se ruindo-se, né? Reconheceu-se que os planetas são mundos semelhantes à Terra e, sem dúvida, habitados como esta. E as estrelas são inumeráveis sóis.
prováveis centros de outros tantos sistemas planetários, sendo o próprio Sol reconhecido como uma estrela, centro de um turbilhão de planetas que se lhe acham sujeitos. Né? Então, até o Sol ali, todos os planetas aí, em torno do Sol, vários, né? Um turbilhão de planetas, e nós estamos sujeitos ao Sol, né? Nós dependemos dele, do seu calor. O Caio, você não vai contar o que aconteceu com ele, não? Com quem? Com o Galileu? Quando Não, ele fez essa descoberta, ele quase foi para a fogueira, né? É isso. Ô, Caio, deixa eu Oi. te fazer uma pergunta técnica, você que é profundo conhecedor desse assunto. Não sou, não. Olha a responsabilidade. Quando fala que assim, ó, ruiu então a construção dos céus superpostos, seria errado a gente pensar que eles não tinham palavras para explicar o que Kardec vem falar depois das dimensões espirituais, de colônias espirituais, alguma coisa assim? Já seria uma intuição, quando eles falam céus superpostos, seriam dimensões espirituais e eles não sabiam descrever essa palavra e colocou esse termo aí. Será que é errado a gente pensar isso? Ó, eu sinceramente, mas esse é puro achismo, tá? Eu acho que não, Lúcia, porque eles se referiam ao céu, né? Algo, poderia ser uma intuição, né? Aí eu não sei te dizer. Mas eles estavam se referindo a céu, né? Como se algo se estivesse acima e você fosse galgando, né? E a gente sabe que as dimensões não estão no céu, né? Elas são superpostas, assim, né? Então não sei, assim, se foi alguma intuição deles. Mas eu acho que é bem diferente das dimensões, né? Da dimensão espiritual. Eu acho, né? Não sei. O que você acha? Eu acho que sim. É lógico, nós sabemos que esse céu superposto, hoje nós sabemos que hoje a gente lê, você fala assim, são gases, então assim, não tem lógica você falar que tinha um céu em cima do outro. Mas talvez eles tivessem assim, intuídos, eles não soubessem explicar o outro lado espiritual. E talvez quando ele fala céus superpostos, talvez ele não soubesse explicar naquela época. Não sei, me ocorreu isso agora, mas também não vai modificar, né? Vamos Talvez, tocar o barco. talvez uma intuição, né? Mas aí é difícil a gente saber se realmente foi isso, né? Mas é uma ideia interessante. As estrelas deixaram de estar confinadas numa zona de esfera celeste para estarem irregularmente disseminadas pelo espaço sem limites, encontrando-se a distâncias incomensuráveis, uma das outras as que parecem tocar-se, sendo as aparentemente menores as mais afastadas de nós, e as maiores as que nos estão mais perto. Porém, ainda assim, a centenas de bilhões de léguas. Então cai por terra aquela ideia de que as estrelas estariam fixadas, né, na esfera celeste ali. A gente sabe que estão espalhadas mesmo, né, de forma irregular, né, como ele bem usa aqui, e que estão muito distantes. E aquelas que a gente olha e fala, daquela estrela que está pertinho da outra, elas estão a bilhões e bilhões, né, de léguas, de quilômetros, uma das outras, né? A gente tem até dificuldade de fazer esse cálculo. Oi, pode falar. Quando esse conhecimento começou a virar público, porque ele foi obrigado a desmentir, né? Até quando ele saiu de lá, ele falou, mas que é verdade, né? Você diz, eu desmenti para não ir lá para a fogueira, né? Mas teve um outro que foi, não me lembro bem o nome. Então, em que época? Foi no Renascimento? Alguém até pode ajudar, porque todo esse conhecimento
ele não foi divulgado, né? Ele existia, mas estava, né, proibido de ser dito, não é? Quando que começou? Aqui, Eu não lembro. Talvez alguém lembre, né? aquilo, um pouquinho para frente, que hora que eu não vou achar, mas Kardec fala, que ele fala que a partir da publicação que se difunde conhecimento e que cai por terra essas crenças, né? Mas assim, exatamente aqui, um pouquinho para Só frente, foi invenção da imprensa, então? ele usa um outro termo que agora eu não estou lembrando, não é imprensa, é uma... Agora eu não vou lembrar, mas ele vai falar um pouquinho para frente aqui, ainda nesse capítulo. Ele vai te matar essa curiosidade aí. Foi no iluminismo, não foi? Então, a Então, eu não sei. foi só no iluminismo. Ou se na Renascença começou alguma coisa. Eu não Aqui, lembro. é tipografia o termo que Kardec usa. A partir da tipografia. Quando começa a escrita, né? A escrita, então, impressa. Nossa, A imprensa, né, a Marlene? imprensa propriamente A dita. imprensa. A imprensa. Nós, depois, então, Você vê o papel da imprensa, né? Desculpe, Luciane. Não, o que é isso? Exatamente, é a divulgação das informações, né? As informações necessárias para a gente poder se orientar, né? E foi muito tempo depois, né? Porque foi com o movimento, né, de Lutero, né? Isso. Realmente, muito Eu tempo. vou dar uma pesquisadinha, Lucélio. Quando que começa a tipografia? Exatamente, para a gente poder pensar melhor. E aí eu coloco aqui quando ele chegar nesse ponto, eu já coloco mais ou menos que época que é, para a gente matar a curiosidade aqui. Vamos lá. Os grupos que tomaram o nome de constelações mais não são do que agregados aparentes, causados pela distância. Suas figuras não passam de efeitos de perspectiva, como a que as luzes espalhadas por uma vasta planície ou as árvores de uma floresta formam aos olhos de quem as observa colocado num ponto fixo. Então, aqui Kardec está falando das constelações, né? A gente olha ali as estrelas, elas formam as constelações. E ele está falando já das figuras que aparentemente são formadas a partir das estrelas, né? Que às vezes nas constelações tem várias estrelinhas. E aí a gente dá nome, né? Tem a Ursa Maior, tem ali os símbolos do zodíaco. Então, aparentemente formam uma figura. E Kardec está deixando claro que essa figura que se forma, ela é aparente. Da mesma forma, como se a gente pode olhar um grupo de árvores e achar que desse grupo de árvores se forma uma figura, a partir de a partir do olhar de um ponto fixo do observador, né? Então, já se adiantando aqui de que as figuras formadas no zodíaco ali das constelações são figuras aparentes, né? Que foram criadas a partir do observador, né? Na realidade, porém, tais agrupamentos não existem, né? Porque, como a gente está falando, que estão muito distantes uma da outra, esse agrupamento eles não existem. Se nos pudéssemos transportar para a reunião dessas constelações, à medida que nos aproximássemos dela, a sua forma se desmancharia e novos grupos se nos desenhariam à vista. Então, se a gente conseguisse aproximar das constelações, aquele desenho se desmancharia, porque elas iam ficando cada vez mais afastadas, né? Como a gente olha num mapa, a gente pode fazer um risco ali. Franca, São Paulo, um risquinho lá de 5 centímetros. À medida que a gente vai se aproximando, aquele risquinho some. Vão aparecendo outras cidades, outros caminhos. É mais ou menos isso que Kardec está dizendo em relação às constelações.
Ora, não existindo esses agrupamentos, senão na aparência, é ilusória a significação que uma supersticiosa crença vulgar lhe atribui e somente na imaginação pode existir, né? Então, a crença nessas figuras que se formam ali nas constelações, elas estão somente, é uma crença vulgar, né? E que está somente na nossa imaginação. Vou só terminar aqui para a gente parar no 13 e vai dar certinho. Ó. Para se distinguirem as constelações, né, para diferenciar uma constelação da outra, deram-se-lhes nomes como estes: Leão, Touro, Gêmeos, Virgem, Balança, Capricórnio, Câncer, Órion, Hércules, Grande Ursa, ou Carro de Davi, Pequena Ursa, Lira, etc. E para representá-las, atribuíram-se-lhes as formas que esses nomes lembram, fantasiosas em sua maioria, e em nenhum caso guardando qualquer relação com os grupos de estrelas assim chamados. Fora, pois, inútil procurar no céu tais formas, né? A crença na influência das constelações, sobretudo das que constituem os 12 signos do zodíaco, proveio da ideia ligada aos nomes que elas trazem. Se a que se chama leão fosse dado o nome de asno ou de ovelha, certamente lhe teriam atribuído outra influência. Então, aqui Kardec está falando aqui dos signos do zodíaco, né? Que tem há algumas pessoas que acreditam que o zodíaco tem alguma influência na Terra, né? Alguma influência em nós aqui. E Kardec está deixando claro que essa forma ela foi desenhada por nós mesmos, né? Nós olhamos um monte de estrela, ligamos uns pontinhos e falamos, ó, ali tem um leão, ali tem uma balança, ali tem o Sagitário, enfim, os signos aí que a gente conhece. E que essa construção ela se deu a partir do imaginário e se tornou uma crença vulgar, né? Vulgar no sentido de espalhada e sem conhecimento científico a partir dela. E foi aí, então, que até hoje nós temos os signos do zodíaco e a crença se perpetuou, né? Todo mundo aqui deve saber seu signo, é uma coisa muito enraizada na nossa cultura, né? Mas que a gente, estudando aqui com Kardec, a gente percebe que é uma crença a partir de um ponto de vista humano e imaginário, consequentemente. E é isso aí. Faltando 1 minuto, a gente conseguiu falar tudo. Esse tema é muito interessante. Muito interessante. E também é um pouco difícil de tratar, né? Eu tentei fazer o melhor aqui. Eu sou de humanas, não sou dessa área matemática, astronomia. Você fez muito bem, viu, Caio? Essa parte é difícil mesmo, eu também acho, eu particularmente. Mas aí a Lucélia e a Lúcia deram um empurrão bom aí. Deram uma força. Tem isso, Caio. O Caio é perfeito, não é, Marilinha? Nós não temos nada a reclamar, né? Logo, logo eu ganho um cartão vermelho. Eu tô só esperando. Não, você tá ganhando cadeira cativa aqui. Depois não pode sair mais. Isso aí, Caio, isso aí. É isso mesmo, cara. Você vai ganhar serviço, viu, Lúcio? Você escutou, Lúcia, o que o Tony falou? Nossa, o Antônio Carlos, ele gosta de me dar serviço, viu? Para todo mundo, Lúcia. E ele tá mais certo. E ele tá mais certo, né? É verdade. Mas é isso aí. Acho que é mais para a gente ter essa noção de como que a passos lentos, né, foi se descobrindo as coisas e que aonde a ciência não chegava, o ser humano traz a imaginação. E nessa imaginação ainda perpetua algumas coisas. Então é bom a gente ter esse conhecimento para conseguir distinguir o que é técnico e o que não é, para a gente poder ponderar até as nossas ações e o nosso conhecimento, né? O Caio, Oi, está falando, a imprensa surgiu em 1430. 1430. Então foi mais ou menos nessa época, então. Eu vou deixar anotado para eu confirmar
se Kardec está referindo a essa época mesmo. E eu vou ver na época do iluminismo, que a Lúcia citou, como, né, Lúcia? Para ver como funcionavam as informações, né? Eu falei iluminismo, assim, porque eu já li um livro, eu não lembro o autor, alguém aí pode lembrar, que fala que o iluminismo foi, assim, um grande avanço, que a espiritualidade, assim, intuiu, inspirou, que foi justamente o que chama iluminismo, porque era, assim, uma luz para a humanidade avançar, né? Porque a gente veio da idade da Inquisição, todo aquele período assim muito negro para a história da humanidade. E quando vem o iluminismo, justamente para iluminar a humanidade para ela poder progredir. Então eu acho que a imprensa, não sei assim exatamente as datas, porque às vezes a gente fica preso muito assim a uma data específica, mas a gente tem que entender que os espíritos, assim, não existe o tempo, é um período que eles vêm e começam a iluminar as cabeças das almas aqui, e as pessoas vão fazendo descobertas científicas, astronômicas, e a humanidade caminha, né? O iluminismo ele é depois aqui. O iluminismo é de 1700, mais ou menos, né? Tanto é que o iluminismo prepara o advento da doutrina, né? Se você for ver. E de grandes descobertas, né, Lúcia? Os melhores filósofos estavam tudo aí, né? Foi um boom mesmo da filosofia. Mas aí, né, Marlene, precisava da tipografia, ela veio antecedendo já olha como que é tudo preparado pela espiritualidade, né? Porque até que se tomasse conhecimento, como que trabalhava com a tipografia, a Revolução Industrial, e aí vem o iluminismo. Realmente. Porque, pensa bem, na Idade Média, nem Carlos Magno sabia ler e escrever. Pensa bem, não é? Mesmo se houvesse qualquer informação, eles não sabiam ler. O rei não sabia ler, não, o rei. Se ele não sabia ler e escrever, imagina o resto. Só a igreja é que tinha esse, né, privilégio, né? Tô certa, Lúcia. Porque minha cabeça não é tão ruim. Certíssima. É isso aí, pessoal. Muito bom aí. Essa parte aí, mas a gente fica mais tenso, porque tem muita informação que a gente não trabalha no dia a dia, né? Mas é o que a gente consegue, vocês vão ajudando aí, a gente vai conseguindo, porque esse é o objetivo mesmo, é o trabalho em grupo, né?